Olá, professor Benhur, professora Janete. Eu me chamo Rafael Dalmolin. E eu me chamo Diógenes Fernando Paul, nós somos acadêmicos do curso de Geografia Licenciatura, Polo AB de Três Passos. Então, o trabalho que será desenvolvido por nossa dupla, será uma análise reflexiva, do trabalho de conclusão de curso da acadêmica Adélia Maria Garcia Silva, da Universidade Federal do Maranhão. O título do trabalho que ela fez é O uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino da geografia. Para isso, ela fez um trabalho de experiência, análise da experiência dos professores da Escola Municipal José de Freitas, em São Bernardo, no Maranhão. A nossa proposta, então, é debater e dialogar com relação às relações atuais que podem ser estabelecidas entre a disciplina de geografia e o uso das tecnologias da informação no contexto do ensino, seja presencial ou à distância. Então, nesse trabalho a gente procurou analisar a questão que a grande maioria da população, tanto os professores quanto os alunos, possuem algum percurso no âmbito das tecnologias atualmente, No trabalho da Délia Maria Garcia Silva, a gente percebe que ela fez um resgate histórico, de como que se deu esse processo de evolução do uso das tecnologias no âmbito do ensino. Não é a nossa proposta aqui, Nossa proposta é analisar, associar a questão do imigrantes e nativos digitais e a evolução das tecnologias, Então, o que seria os nativos digitais, Nativos digitais poderiam ser as pessoas que nasceram após a década de 80, Ou seja, um período que a tecnologia da informação já entrou em ascensão, tá? Já foi bastante difundida. E por outro lado, os imigrantes digitais são aquelas pessoas que não tinham contato com as tecnologias, tá? São pessoas antes de 1980, ou seja, a grande maioria dos professores, eles são os imigrantes digitais. Então, assim, ali o ano de 80 foi um divisor de águas, tá? Antes era de uma forma. O período da ditadura, que era um contexto mais fechado, E no Brasil, o que poderíamos dizer que após meados da década de 90 é que foi difundido o uso das tecnologias de informação. com as inovações que deram, nos parâmetros curriculares nacionais. Então nós perguntamos quem que são os nativos digitais. Enquanto educadores, poderíamos dizer que atualmente a maioria dos nossos alunos nasceram na era digital, tá? O que eles possuem? Eles possuem uma capacidade grande de raciocínio, de rapidez, no raciocínio. Eles têm uma maior agilidade na compreensão e na capacidade de utilizar simultaneamente várias ferramentas, tá? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, para a prática, quando que eu fiz o estágio, do ensino fundamental, do EJA, semestre passado, de todos os alunos que eu tive, somente uma senhora que tinha um pouco mais de dificuldade no uso de tecnologias, E essa senhora tinha uns 50 anos de idade. A grande maioria, jovens de 16, 17, 18 anos, todos eram familiarizados com o uso dessas tecnologias. Essa imagem a gente procura apenas demonstrar, num esboço, como que o processo de globalização ele é abrangente, com recursos tecnológicos. A autora do trabalho que foi analisado, foi proposto, ela menciona, essa parte da inovação da globalização e da expansão dos recursos tecnológicos para a educação. Então, são as ferramentas que a gente associa no elaborado do trabalho, dos nativos quanto os imigrantes digitais. Tá. Por outro lado, a gente analisa a parte dos imigrantes digitais, que são aquela grande maioria dos professores que eles tiveram que criar estratégia para se adaptar ao contexto tecnológico,
e talvez residam em alguma das barreiras que ainda se colocam na relação ao uso das tecnologias no contexto escolar, né? Isso mais do que nunca a gente se percebe agora nesse período de pandemia, né, onde os professores tiveram que se adaptar remotamente à difusão do ensino, né? A gente vê no contexto das escolas, a gente está fazendo estágio, né, a dificuldade e, por outro lado, o esforço deles em tentar se adaptar, né, a essas inovações. Eu particularmente percebo que a professora lá, ela está tentando fazer os trabalhos e os alunos têm uma grande facilidade em fazer e postar isso, né? Então é um exemplo clássico. Por isso que é importante também os professores sempre estarem, né, fazendo cursos de aperfeiçoamento, né, própria formação continuada. Então, historicamente, as TICs, né, foram vistas com desconfiança. Afinal, seriam elas substitutivas do papel do professor? É, essa proposta foi aos poucos, né, mudando, né, foi percebendo que era uma interessante forma de demonstrar e apresentar o trabalho utilizando ferramenta tecnológica, né? Então, na década de 90, mais na década de 2000 ali, né, século 21 ali, é que foi muito difundido a informática, né, e começou realmente a informática na educação. Especificamente na década de 90, inícios ali de 90, foi criado em nível nacional o Programa Nacional de Informática na Educação, né, que foi aplicado nas redes estaduais para os professores poderem utilizar o uso dos computadores no contexto escolar. No contexto educacional, a gente percebe uma tríplice relação, né, que envolve tecnologia da informação, a comunicação e a educação, né, e para que essas possam se concretizar a partir da criação de metodologias de ensino e aprendizagem, né, essas metodologias, elas precisam ser voltadas para a compreensão do mundo contemporâneo. Então, o fato é que as tecnologias podem contribuir e muito com o processo educacional. Nos meios tecnológicos, em especial, podemos dizer que na internet, né, que nós encontraremos pontos de conexão, tá? E podemos fazer links com toda essa vastidão de informações que existem atualmente, né, de um modo atualizado e compilado. Então, o uso, a utilização de imagens, de sons, redes sociais, enfim, todo o acervo que foi produzido pela humanidade até aqui é possível que seja acessado através de qualquer meio tecnológico, ou seja, através de algum smartphone, de notebooks, computadores, tablets e aí por diante. Então, um grande marco na evolução da comunicação e da educação foi a ascensão da internet, né? Que foi no pós-período globalização, ali, né? Que informações, né, de todo o mundo, elas puderam ser compartilhadas entre as diferentes partes do globo, né? Em num contexto muito rápido, né? Hoje, por exemplo, o exemplo da questão do corona, né? Que surgiu lá na China. Tão logo surgiu, todo mundo já sabia, né? Então é o maior exemplo da ascensão, né, da evolução dos recursos tecnológicos. Mas então a gente se pergunta, né, qual que é o verdadeiro papel, né, do docente nesse contexto tecnológico? A gente percebe que o professor, ele é um mediador entre o conhecimento, né, a disponibilização do conhecimento para os alunos, né, e ele vai atuar nesse meio, né, toda a gama de informações que existem hoje, né, de forma a potencializar esse conhecimento. Então, ali embaixo tem uma frase ali, ó, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Nós devemos compartilhar conhecimento. E para compartilhar conhecimento é preciso que estejamos em constante evolução, né, na procura de recursos diversos, enfim, né, para poder conquistar seu objetivo. É preciso que estejamos sempre atualizados.
E então, falando assim da necessidade de constante atualização, né, que é necessário no processo de aprendizagem do professor, para ele compartilhar esse conhecimento, a gente se pergunta qual a dificuldade dos imigrantes digitais em sala de aula, né? Que seria assimilar as suas novas competências, né? Conseguir continuar dar continuidade a compartilhamento do conhecimento com os alunos. Então, cabe ao professor estar atualizado, né? Compreender essas novas tecnologias que promovem momentos que configurem o sentido de valorizar aos educandos, né? É desafiador falar a mesma língua dos educandos e de ter a capacidade de prender a atenção deles, né? O que é complicado, né? E então, uma forma de adaptação que a gente percebe é que o professor, estando ele assimilado com os recursos tecnológicos, ele vai estar falando uma linguagem semelhante aos dos nativos digitais, né? Que já nasceram nesse contexto da educação no meio tecnológico. E então, em meio a tantas informações que se tem no mundo atual, para que um professor seja um bom facilitador de descobertas, ele necessita de uma boa e fundamentada bagagem, né? Ele precisa conhecer os processos e as finalidades para conseguir buscar as ferramentas adequadas e atingir o objetivo do ensino. Então, para que realmente haja uma qualidade na aprendizagem dos educandos, né, é necessário que o educador, né, faça um planejamento que abrange o maior número possível de recursos, né, para que possa haver uma qualidade 100%, né, para os educandos. Como a gente vive num país de proporções continentais, né, um país um dos maiores do mundo, a gente percebe, né, uma vasta, uma amplitude de culturas, né, uma pluralidade social, uma miscigenação de culturas, né. Então o processo da educação ele precisa ser múltiplo, né, dado então essa pluralidade que a gente comentou, diversidade do modo de aprender de cada sujeito. Então, seria interessante situar, além dos desafios encontrados pelos docentes, né, no contexto atual, as dificuldades dos nativos digitais em sala de aula. Então, nesse tempo que tudo é muito superficial, um dos principais desafios, né, dos professores é conseguir buscar um aprofundamento, né, sobre determinado assunto, tá? Ter um foco, né, repleto de atrativos e informações variadas. Tentar não passar mecanicamente um conteúdo. E sim aprofundar o conhecimento dele, fazer com que o aluno interaja, ele veja o conhecimento dentro do seu contexto, né? Fazer essa assimilação, né? Inserir o educando num contexto educacional. Então, nesse sentido, falando sobre o ensino da geografia, né, no contexto da revolução das informações tecnológicas, né? As tecnologias, elas possibilitam uma ampla possibilidade dentro do ensino da geografia para as escolas de nível fundamental, né? Numa sociedade que está cada vez mais conectada com essas tecnologias, o professor pode atingir o objetivo de forma a otimizar o processo de ensino-aprendizagem. Essa ideia do ensino da geografia que comentei, então, ela vem a ser uma conclusão do trabalho da Délia Maria Garcia Silva, né? Daquela análise que ela fez naquela escola de ensino municipal, né, lá do Maranhão, né. No trabalho ela demonstra que a escola tinha um déficit muito grande de recursos tecnológicos e que os professores, mesmo assim, se esforçavam para tentar atrair os alunos, né, para o contexto do ensino da geografia, né? Então a conclusão dela seria mais ou menos essa, né, que as tecnologias possibilitam que o ensino seja uma grande possibilidade para o ensino da geografia, né? Então é necessário que o professor, né, crie situações, problemas para os alunos, né, para que os educandos possam fazer uma análise crítica, né, partindo sempre, ao meu ver, do local para o global, tá?
conhecendo o território local que vive, né? A sua região, paisagem, né? A metodologia do ensino contemporâneo, ela abrange, né, que seja desenvolvido o pensamento crítico, né, reflexivo do aluno, né. Então, seria necessário compreender os fenômenos, né, que ocorrem ao redor do aluno e sua comunidade, né, que seria aquela assimilação global versus local, né, entender a dinâmica, a evolução da transformação da paisagem, todo o contexto em que vive, né, e E para aprender, para aprender o contexto global, né, parte do local para o global, né? A ideia é essa. então é necessário que o que o educador, né, esteja sempre atualizado, sempre familiarizado com as novas tecnologias de informação que vem nascendo, né, para que não haja uma falha, uma falta nessa sincronia, né, do docente com o material didático de apoio. Então, o processo de formação é fundamental para que o professor consiga aplicar e fazer uso e aplicar as tecnologias, né, no ensino, né, o que se chama de cultura digital, né, ou seja, integrar as informações que o aluno recebe em casa por meio das tecnologias, né, rádio, internet, TV, e assimilar elas com os conteúdos trabalhados em sala de aula, né, atrair o aluno nesse sentido, né. Bem, pessoal, então assim, ó, talvez o áudio esteja meio ruim, né? Mas isso é devido ao uso das máscaras, tá? Que nós estamos nos protegendo, né? Fizemos o trabalho junto, mas com a utilização de máscara, tá? Então o colega Diógenes fará agora uma fala final. Trabalho. Então, a nossa proposta nesse trabalho, embora ele tenha sido feito em cima do trabalho da Délia Maria Garcês da Silva, né, do TCC que ela fez sobre o uso das tecnologias, a nossa proposta não foi transcrever o que ela fez, né, mas sim extrair do trabalho dela a parte da aplicabilidade das tecnologias da informação para que o processo de ensino aconteça, perdão. E para isso o professor ele tem que estar sincronizado com esses recursos, né? E conseguir para atrair e fazer com que o aluno perceba o seu papel dentro do contexto social, né? Entendendo a questão de territorialidade, né? Que o aluno desenvolva seu pensamento crítico, raciocínio crítico dentro do contexto local para entender a partir daí o global.